E aí, pessoal, hoje viemos aqui mais uma vez para fazer um trabalho complicado, que é falar de um clássico da ficção científica amado por muita gente, que é Duna, o livro do Frank Herbert, que na verdade, é uma série de livros, mas hoje eu vou tentar falar o máximo possível só sobre o primeiro, porque ele vai ser adaptado em duas partes pelas mãos do diretor Denis Villeneuve, e a primeira parte já deve chegar pra gente aí no final desse ano, pelo que dizem, porque esse ano é muito misterioso e não se sabe de verdade o que é que vai sair e o que é que não vai. Mas se você tá em dúvida se deve ou não ler Duna para se preparar para esse filme, se liga que eu vou tentar ajudar um pouquinho aqui. Duna é o livro de ficção científica mais vendido da história, e se existe alguém que nunca ouviu falar em Duna, essa pessoa com certeza já consumiu outros conteúdos que beberam bastante da fonte de Duna, tipo Star Wars ou até a série Wheel of Time, que vocês sempre citam aqui nos comentários. Isso porque Duna é revolucionário em vários aspectos e conseguiu criar um mundo que é tão real, tão palpável, que aquela sensação de imersão, aquela complexidade de mundo, acabou mexendo sim com várias produções de cultura pop de lá pra frente. O primeiro livro foi lançado em 1965, então se liga aqui se você disser, isso aí é muito parecido com coisa fulana de tal, porque provavelmente Duna saiu antes dessa coisa que você vai citar. É um livro complexo, com temática mais complexa ainda, então se você não sabe por onde começar, ou se deve começar, é completamente compreensível também. Eu quero deixar claro aqui logo uma coisa, tá? Eu vou tentar ao máximo não ficar explicando demais coisas, então eu vou tentar não focar em detalhes específicos, tipo explicar como é que funciona a missionária protetiva, ou então explicar pra vocês o que foi a Jihad Butleriana, porque eu acho que não é isso aí que vai prender as pessoas ou fazer com que elas tenham vontade de ler Duna. Pra mim, se trata de outra coisa. Então, fãs, não se frustrem comigo, por favor. Duna se passa mais de 20 mil anos no nosso futuro, em um momento que a humanidade já se expandiu por vários outros cantos do universo e que se organiza em um sistema de império feudal, com grandes casas, que às vezes são rivais, às vezes são aliadas, que têm seus próprios interesses políticos e que estão ali de vez em quando dispostas a puxar o tapete um do outro, fazer uma sacanagem aqui e ali. Acontece. É uma estrutura política bem similar ao que a gente vê, por exemplo, em Game of Thrones, que antes que vocês falem qualquer coisa, saiu 31 anos depois de Duna. E ao contrário do que se espera de um clássico de ficção científica, aqui a gente acompanha, a sociedade humana em um momento que são expressamente proibidas máquinas que tentem emular algum aspecto da mente humana. Então não existe inteligência artificial, não existem supercomputadores, não existem androides, não existe nada disso que a gente está acostumado a imaginar quando pensa em sci-fi. E porque eles não podem contar com as máquinas para fazer uma série de coisas, os seres humanos evoluíram, e treinaram as suas mentes, as suas capacidades mentais em vários aspectos, chegando em um ponto que a sociedade conta, por exemplo, com figuras conhecidas como mentats, que são seres humanos que têm mentes capazes de processar uma quantidade de dados absurda. Então eles processam esses dados, analisam, apontam cenários que são mais prováveis de acordo com aquelas análises, e eles funcionam basicamente como computadores humanos. Mas isso é só um exemplo. O funcionamento inteiro da sociedade humana nessa série depende de uma especiaria chamada melange. Todo mundo já deve ter escutado aí falar nessa história do melange, que é um dos grandes pontos mais conhecidos de Duna. Essa substância ela tem vários efeitos nos seres humanos. Ela aumenta o tempo de vida das pessoas, aumenta a vitalidade dos usuários, ela aumenta a capacidade cognitiva e em certas pessoas ela pode também acordar poderes dormentes de presciência. Porém, como nada nessa vida é perfeito, melange é extremamente viciante e se eles tentarem largar, eles vão simplesmente passar por um longo processo de dor, sofrimento e vão acabar morrendo. Mas por que eu falo que a sociedade não funcionaria sem essa substância? Porque sem a especiaria não existiria, por exemplo, viagem interplanetária segura. E se não existe viagem interplanetária, não existe comércio entre esses planetas todos, ou seja, toda a economia do Império está ameaçada. Então é justo sim você falar que quem controla a especiaria controla o mundo. Acontece que essa substância só é encontrada em um lugar em todo o universo conhecido. Esse lugar é um planeta chamado Arrakis, que por ser um grande deserto, basicamente só isso mesmo, areia por todo lado, ele é conhecido como Duna. Para vocês entenderem como a água é escassa e é preciosa dentro de Arrakis, a população local que a gente conhece, que são os Fremen, tudo deles gira em torno da dificuldade da vida em Arrakis e também, obviamente, da escassez de água. A cultura deles foi construída ao redor dessa realidade. Inclusive, eles usam roupas especiais para reciclar a água do próprio corpo, capturando e filtrando cada gotícula de suor, de urina, água filtrada das fezes e até o pouquinho de umidade que a gente perde quando tá respirando. Essa roupa se chama Still Suit, que aqui foi traduzida como traje estilador.
Então a roupa deles captura toda essa umidade, filtra tudo, deixa pronto para consumo humano e eles conseguem beber de volta aquela água por um tubo que tem nessa roupa. É bizarro, mas é necessário para a vida em Arrakis. Sem isso, a população inteira teria sido dizimada só pelo clima do lugar. Tá, então voltando ao melange, a exploração dele é extremamente lucrativa, mas também é extremamente perigosa. A própria situação de Arrakis, o próprio clima do lugar erode muito facilmente os equipamentos da colheita do melange, mas essa nem é a pior parte, porque além de tudo, Duna também é habitado por vermes gigantes que chegam a quilômetros de comprimento. Eles são extremamente perigosos e estão espalhados pelo planeta quase inteiro, ou seja, se você tá andando ali sem querer no deserto, vai ser atacado, vai ser morto. Então no primeiro livro da série, que chama Duna, a gente acompanha o Paul Atreides, que é o filho do Duque Leto Atreides e da sua concubina Lady Jessica, que tá vivendo ali a sua vida tranquilaça em Caladan, que é um outro planeta onde tem vários oceanos. Eles são muito felizes e acontece que a família do Paul recebe um convite por parte do imperador para cuidar do feudo de Arrakis, que é uma coisa muito disputado, todo mundo quer cuidar do feudo de Arrakis porque ele dá muita grana. Acontece que esse feudo anteriormente pertencia aos Harkonnen, que são os arqui-inimigos dos Atreides. Então, o Duque Leto, ele fica olhando ali aquele cenário político, vê que tem alguma coisa estranha, os aliados dele também percebem que tudo aquilo que está acontecendo é uma grande armadilha e eles não têm como recusar de maneira amigável. Então o que acontece é que eles saem de Caladan e vão tomar esse feudo de Duna, sabendo que aquilo ali é cilada, Bina. Mas é importante a gente falar um pouquinho mais sobre o nosso protagonista. O Paul Atreides, ele é o resultado de um programa de engenharia genética que já dura inúmeras gerações e que foi todo planejado por uma irmandade exclusivamente feminina que está infiltrada em todos os lugares importantes do Império, em todas as grandes famílias e que tem poderes misteriosos. Essa é a Irmandade das Bene Gesserit e a mãe do Paul, a Lady Jessica, faz parte dela. Eu descreveria as Bene Gesserit tipo como se elas fossem uma mistura dos Illuminati com os Jedi. Entendeu? Então, além dele ser fruto dessas inúmeras gerações de reprodução planejada, o Paul também foi treinado desde criança para ser um Mentat, aqueles que eu falei que são computadores humanos. Além disso, ele também recebeu treinamento de combate de alguns dos maiores especialistas de todo o Império e recebeu o treinamento oculto das Bene Gesserit de maneira clandestina por parte da sua mãe. Por que eu tô dizendo tudo isso? Porque em algumas histórias a gente tem o herói, o escolhido, mas aqui, com o Paul Atreides, a gente tem muito mais o arquitetado, o planejado do que o escolhido em si. Então esse é o enredo principal de Duna, uma história aparentemente bem tradicional de traição, vingança, tudo aquilo que a gente já está acostumado. Mas por que esse livro é tão cultuado? Em 1965, quando o primeiro livro foi publicado, esse discurso ambientalista, essa ideia de criticar um universo inteiro, uma economia inteira que funciona à base de uma substância só, e que essa substância não é infinita, que o preço dela vai ser controlado pelas pessoas que extraem, que controlam aquilo ali, aquilo era tudo muito novo. I'm a believer in the high energy life. I just say we have to shift from non-renewable energy to renewable energy, and we have to start taking the steps now. This is what we're looking at. The federal government says we have 40 years, approximately, of fossil fuels. What happens when you're halfway there? What happens to the price of the remaining fossil fuel? And I refuse to be put in the position of having to tell my grandchildren, and I have grandchildren, I'm sorry, there's no more world for you, we used it all up. Então, além dele ter sido um grande visionário nessa questão ambientalista, ele também conseguiu criar um universo que tem estruturas políticas, religiosas, antropológicas, ecológicas, complexas. E os temas de Duna, eles conseguem se manter muito atuais, porque apesar de parecer um livro sobre vermes gigantes, sobre traição de grandes famílias, sobre pessoas que têm poderes, gente que consegue ver ali um pouco o futuro, esse universo mágico onde existe essa especiaria que muda completamente o cérebro das pessoas, Duna não é sobre isso. Na verdade, é sobre o perigo de encarar líderes como messias, como escolhidos, como, pessoas que são impassíveis de falha e que você deve seguir cegamente. I was trying to create a mythology that would give people a different view of how we give over our lives to leaders, not just to messiahs, but to people who pose as our leaders, who make themselves our leaders, or who entice us into following them. And it's a very dangerous thing in this day and age.
because technology has given us the tools of self-destruction. And if you put those tools in the hands of sick leaders, then we're really in trouble. Também é um livro sobre observações religiosas que pode mudar a maneira como você vê a sua cultura e a de outras pessoas. Dune, they say, is religious commentary. The thing that has often been aimed at it is that it's philosophical fiction rather than science fiction. Sobre o peso e a solidão do manto do herói, mas também o poder que esse manto tem de corromper o ser humano. Sobre padrões humanos que se repetem ao longo de toda a nossa história. Sobre como lendas envelhecem, religiões envelhecem, como essas coisas mudam ao longo dos milênios. Sobre a maneira como o ser humano molda o seu ambiente, mas o ambiente também molda completamente o ser humano. E principalmente sobre como é saudável questionar o inquestionável. Examine your mythologies. Examine your absolutist criteria. Question things. I have the most fun when I'm writing questioning things that people do not question. The assumptions that everybody knows are true. Falando assim a nível pessoal, eu acho que o enredo, ele é bom, mas não se compara com as lições que você pode aprender com as palavras do autor. Ele pesquisou 6 anos antes de escrever a primeira palavra dessa série e se você prestar atenção em tudo que está escrito ali, você amadurece pelo menos 6 anos. O próprio autor disse que o que ele queria era alertar as pessoas na hora de seguir esses líderes extremamente carismáticos que parecem pessoas ótimas. Porque quando você olha para esses líderes, você não olha com um olhar de questionamento, você olha com adoração. E quando você adora uma pessoa, quando você considera ela algo inquestionável, isso pode levar toda a sua sociedade à ruína. Why do 900 people go to Guyana and drink poison Kool-Aid? Why do citizens of an entire nation, most of the citizens anyway, say Sieg Heil and murder some 3 million Jews and gypsies? Why do they not question their leaders? Daí vamos lá. Quer dizer que todo mundo vai gostar de Duna? Não. O livro é denso, ele se concentra muito mais em reflexões internas dos personagens do que em diálogo, e apesar de eu não considerar que ele tem uma linguagem muito difícil, ele é uma leitura um pouco complicada. Além disso, o glossário e os capítulos anexos que falam da religião, da política, de vários aspectos ou grupos específicos daquele universo, podem e devem ser constantemente consultados, porque isso vai fazer a sua experiência com o livro melhorar muito. Uma das coisas que eu não acho tão legal em Duna é que você vai investindo naquilo ali, tentando pegar o ritmo do livro, aí de repente você pega de verdade o ritmo, aí o autor vai lá, coloca um time skip de 2 anos e você fica tipo... E aí você se empolga de novo, chegou no momento que tava todo mundo esperando, e ele é descrito rapidamente e pula pra outra coisa porque aquilo ali não é o interesse do autor. Entendeu? Então, não é todo mundo que vai gostar, não é todo mundo que vai querer terminar, tem muita gente que vai achar um saco e isso não tem nenhum problema. Não é porque os livros são bons, são bem escritos, são clássicos, que é proibido alguém não gostar deles. Eu acho que isso aí é um saco e faz com que as pessoas várias vezes não sejam sinceras sobre o que elas acham das obras. Imagina como o Frank Herbert ia ficar triste se ele soubesse que tem um monte de gente que diz que ama Duna só porque o livro é cultuado, todo mundo tem como um clássico, logo ele que passou a vida dele inteira tentando ensinar todo mundo a pensar por si. Eu sei que existe um medo em dizer que simplesmente não gostou de algo que as pessoas consideram sagrado. Mas quando você sentir esse medo, você vai respirar fundo e repetir para você mesmo as seguintes frases. Eu não sentirei medo. O medo é o assassino da mente. O medo é a pequena morte que leva à aniquilação total. Eu enfrentarei o meu medo, permitirei que ele passe por cima e através de mim. E quando ele tiver passado, eu voltarei o olho interior para ver o seu rastro e por onde o medo passou, nada mais haverá. Apenas eu restarei. Muita gente se pergunta se pode ler só o primeiro livro e eu acho que sim, mas ao mesmo tempo eu acho que se você ler só o primeiro livro, o final vai ser frustrante porque ele foi planejado já para ser uma trilogia. Eu não acho que você precisa ler tudo se você não quiser, só que eu realmente acredito que seria bacana ler pelo menos o segundo, que é bem mais curtinho do que o primeiro. Aliás, já que chegamos aqui, vamos falar das adaptações. Complicado também falar sobre isso porque Duna já teve adaptação para o canal Sci-Fi, ele já foi adaptado em um filme do David Lynch, de 1984, que, bom... Enfim, nós quase tivemos uma adaptação do Jodorowsky que acabou não saindo, mas virou um documentário do que poderia ter sido e que quase foi um dos filmes mais ambiciosos da história e também um possível marco vanguardista, mas isso aí é assunto para outro vídeo. E também vamos ter uma série futura chamada Dune The Sisterhood, mas eu não vou comentar de nada disso aí porque tomaria todo o tempo do mundo e hoje eu quero focar na adaptação cinematográfica dirigida pelo Denis Villeneuve, que vai sair
talvez no final desse ano, e cujo trailer podemos ter logo em breve. E também, claro, falar um pouco mal da adaptação de 84. Bom, Duna foi adaptado aí pro filme do David Lynch. Tem muita gente que conhece essa franquia só por conta desse filme, que assim... Que bom que ele foi lá, que bom que ele tentou, ele tem seus acertos, tem coisas legais, mas infelizmente não deu. Eu acho que a maioria das pessoas concorda com isso, inclusive o próprio David Lynch concorda com isso. I'm sort of proud of everything except Dune. E faz todo sentido. Eu acho que o filme dele falha ali em ritmo, principalmente na segunda metade, mas acho que ele também falha muito com os temas principais da série. E o David Lynch, caso vocês não saibam, não tinha lido Duna quando ele resolveu dirigir esse filme e também não se empolgava muito aí com ficção científica, não. Então não é exatamente uma surpresa que as coisas tenham acabado como elas acabaram. Lembrando, claro, que teve uma série de outros problemas na produção, fora as escolhas do David Lynch, e que ele continua sendo genial apesar de Duna. This is part of the Weirding Way. Ao contrário dele, nós temos o Denis Villeneuve, que é muito fã de Duna, e quando ele assistiu o filme do David Lynch, ele ficou meio... assim, que bom, adoro o David Lynch, ele faz um ótimo trabalho, mas não era o filme que eu sonhava. The thing is that, there's David Lynch did an adaptation in the 80s that has very strong qualities. I have massive respect for him, but when I saw his adaptation, I was impressed, but it was not what I had dreamed of. And so I'm trying to make the adaptation of my dream. It will not be in any link with the David Lynch movie. I mean, I'm going back to the book. E ele estava tentando conseguir fazer essa adaptação já há muito tempo. Since I'm 12 years old, there's a book that I read, which is like Dune, that it's my favorite book with 1984, I think. After Prisoners, the producer asked me what you would like to do next. And I said, Dune. Spontaneously, if ever someone can get me the rights for Dune, and I knew that it was very difficult to get those rights, and for me it was just a dream, and I have images that I'm haunted by since 35 years or something like that. I will not say no to that. Lembrando que o Denis Villeneuve é a pessoa que dirigiu A Chegada e a pessoa que dirigiu Blade Runner 2049, duas adaptações, ambas de ficção científica. Ele ama pegar histórias que são muito boas e colocar outras camadas de complexidade naquilo ali, colocando o seu próprio toque, mudando uma coisa ou outra, mas nunca deixando que se perca o tema principal daquelas histórias. Ele mesmo já falou que essa temática de Duna vai funcionar como uma história de crescimento, né, de amadurecimento do Paul Atreides, mas que também vai funcionar como um chamado para toda a juventude do mundo. Só que esse é um projeto tão ambicioso, que é praticamente impossível de dar certo, e é justamente porque é impossível de dar certo que eu acredito que vai dar. Aliás, além do diretor, eu também tenho que citar o Eric Roth, que tá aqui no roteiro de Duna e que ele tem no currículo dele nomes impressionantes como O Curioso Caso de Benjamin Button e Forrest Gump. Nessa mesma equipe, a gente também tem o Hans Zimmer, que é o responsável pelas trilhas sonoras de filmes como Cavaleiro das Trevas, como Gladiador, Interestelar e mais um monte de coisa. Fora, claro, a coisa que todo mundo já ouviu falar, que é o elenco desse filme. Nós teremos Rebecca Ferguson, Timothée Chalamet, Oscar Isaac, Zendaya, Jason Momoa, Josh Brolin, Javier Bardem, Stellan Skarsgård e mais um monte de gente. Bom, eu sempre fico muito empolgada de ver uma pessoa realizando um sonho de infância, pegando um projeto pelo qual ela é realmente apaixonada, porque os fãs também são muito apaixonados por Duna. Eles são carentes de algo que consiga equilibrar ali bons efeitos visuais, ao mesmo tempo uma história que siga a do livro, ao mesmo tempo algo que não se perca totalmente na temática, mas que consiga fazer as pequenas mudanças necessárias para que essa mudança de mídia funcione de maneira brilhante e consiga conquistar pessoas que ainda não conhecem esse universo. Então, para finalizar, eu não acho que você precise ler Duna. Caso você queira, eu acho que isso é uma coisa que pode te adicionar bastante, dependendo do momento psicológico que você esteja, para ter uma relação legal aí com esse livro. Mas, de qualquer maneira, mesmo que você não queira ler, eu acho que esse filme ele vai trazer Duna de um jeito tão especial, tão carinhoso, que talvez, se você não ler o livro, você acabe não perdendo tanto assim na hora de ver o filme. E quem sabe ele seja especial no nível que, saindo da sala de cinema, você para ali na livraria, uma vez que a gente possa sair de casa novamente, e você compra o seu exemplar de Duna e entra nessa aventura de ficção científica, de filosofia, de religião e de
tudo. É isso, eu vou ficando por aqui. Quero saber quantos de vocês já leram Duna. Eu fiz uma enquete lá no meu Twitter sobre qual era a relação que as pessoas tinham aí com esse livro e a maioria delas disse que não leu, então eu acho que esse vídeo aqui acaba sendo relevante pra vocês. Eu espero que tenha sido um conteúdo relevante e eu vou ficando por aqui. A gente se encontra na próxima. Tchau, tchau.